Antes de ler com vocês o texto da palavra do Senhor, que será o texto de base para a nossa exposição, quero apenas dizer da minha alegria de estar com vocês nesta manhã, de poder conhecer mais uma parte do rebanho do Senhor, espalhado pelo nosso país, e dizer que, em virtude do meu apreço prévio pelos pastores de vocês já contam também com o meu apreço prévio. Então, é muito bom poder conhecer aquela parte do rebanho do Senhor que Deus tem dado ao reverendo Weber Júnior, ao reverendo Jailson, e também ao seminarista Matias, que eu encontrei, não sabia que eu haveria de encontrá-lo aqui, Deus tem dado a esses irmãos o privilégio de pastorear. Eu agradeço a vocês o convite e a recepção que já me tem sido dada desde o momento em que eu cheguei, e espero que de alguma forma a nossa estadia entre vocês redunde na glória do nome do Senhor e na edificação da vossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor, portanto, no Evangelho segundo o registro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9. E embora no nosso programa nós estejamos com o texto básico a partir do verso 2 até o verso 8, eu lerei a partir do verso 1 até o verso de número 8. Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 8. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. E eu os convido a receberem com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levando-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos que dependemos de Ti em todos os momentos da nossa existência. A Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos e existimos. E isso significa que para as mínimas atividades de nossa vida, nós dependemos do Senhor. Quanto mais isto é verdade para este momento, ó Deus, momento em que nós desejamos ser alimentados pela Tua palavra. Ela está diante de nós. Ela foi lida pelo Teu servo, que tem sobre os ombros a responsabilidade de transmiti-la ao Teu povo nesta manhã. Povo que tem a responsabilidade de ouvir a Tua voz. E o que nós queremos, ó Deus, clamar-te ao Senhor, encarecidamente neste momento, é que nesta interação entre este que fala, o povo que ouve e a Tua palavra que está entre nós,
nós sejamos edificados, nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. E que a glória do Senhor, a beleza do Senhor, a majestade do Senhor, o poder do Senhor, sejam vistos por nós nas páginas da Escritura nesta manhã. Portanto, a nossa oração, Senhor, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que compreendamos, contemplemos as maravilhas da Tua lei. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Por um acaso você já ouviu falar em audição seletiva? Talvez você nunca tenha ouvido esta expressão, mas eu garanto a você que, embora você possa nunca ter ouvido falar em audição seletiva, você conhece muito bem o fenômeno que é designado por esta expressão. E se você tem filhos, então você conhece o que é audição seletiva de uma maneira toda especial. Porque você conhece a cena que eu vou descrever agora. De manhã, você acorda, e aí no limite máximo de decibéis permitidos pela legislação brasileira, você diz assim, 1, 2, 3 vezes. Fulano, arruma sua cama. Ou então, fulano, venha rápido tomar café, porque senão nós vamos nos atrasar para a escola. E aí na 4ª vez, quando você perde a paciência e estoura o número de decibéis permitidos, o indivíduo olha para você e diz assim, eu não ouvi. Aí chega a noite, quando todo mundo já está na cama e você está no seu quarto e os seus filhos estão no quarto deles, no volume mínimo de decibéis captado pela audição humana, você diz assim para sua esposa, eu estou pensando em comprar um celular novo para as crianças. E em menos de 5 minutos, está os 3 na sua porta dizendo assim, o que foi que você disse mesmo? Se você tem filhos, você sabe o que é isso. Filhos são peritos quando a questão é ouvir apenas aquilo que se deseja ouvir. Mas antes que você olhe para suas crianças e comece a dizer assim, viu, ele está falando para você, deixa eu dizer a você que a audição seletiva não é uma prerrogativa exclusiva dos nossos filhos. Não é um problema exclusivo de crianças ou de adolescentes. A audição exclusiva também é um problema de adultos, com uma diferença. É que as crianças geralmente se contentam com o silêncio quando eles estão usando o artifício da audição seletiva. Mas nós adultos não nos contentamos com o silêncio. Nós, ao invés de ficarmos calados, nós com frequência, ignorando a admoestação bíblica, somos mais prontos para falar do que para ouvir. Você conhece também experiências assim. Muitas das nossas discussões no casamento, discussões entre casais, acontecem porque nós ouvimos o primeiro momento da história e bem antes da metade, a gente já estabeleceu o juízo e já emitiu a nossa opinião. Várias das discussões acontecem porque nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir apenas. Quantas vezes você está numa reunião de trabalho e você não viu alguém que, sentindo-se incompreendido, tem que pedir o direito de falar sem ser interrompido? Você já ouviu certamente algumas vezes alguém dizer, ei, você pode me esperar terminar de falar para depois então você emitir a sua opinião? A audição seletiva, ao contrário do que nós costumamos pensar, não é um problema exclusivo de filhos, não é um problema exclusivo de crianças e adolescentes. Nós adultos também sofremos de audição seletiva. E como eu disse, com maior frequência, na contramão do ensino bíblico, ao contrário das crianças, nós, ao invés de ficarmos calados, somos mais prontos para falar e tardios para ouvir. Eu tenho me esforçado nessa introdução para mostrar a vocês que o dilema, o problema da audição seletiva se mostra de maneira muito clara nos nossos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos que nós mantemos com os nossos semelhantes. Mas eu quero me esforçar
para mostrar através do texto que nós lemos nesta manhã, que a audição seletiva não é algo que acontece apenas nos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Muitas vezes a audição seletiva também acontece no nosso relacionamento com Deus. Este texto, o episódio com o qual nós estamos trabalhando, nos ensina que algumas vezes a nossa tendência a ouvir aquilo que queremos e a não ouvir aquilo que nós também queremos, pode se manifestar no relacionamento que nós estabelecemos com o nosso Criador. Ao mesmo tempo, eu quero mostrar a você que Deus, que é todo misericórdia, sempre que a audição seletiva toma conta da nossa vida, corrige o nosso coração e nos ensina a ouvi-lo mais uma vez. Marcos é conhecido dentre os evangelhos como o evangelho da ação. Se você é uma daquelas pessoas que gosta desse gênero de narrativa, se os seus filmes preferidos são os filmes de ação, possivelmente o evangelho de Marcos será o seu evangelho preferido. E se você tiver apreço por aquelas narrativas que desenvolvem perspectivas diferentes, então você vai gostar ainda mais do evangelho de Marcos. Porque Marcos é assim. Marcos tem uma única história, que é a história de Jesus Cristo. Mas ele desenvolve a história de Jesus Cristo, mostrando várias perspectivas desta história. Por exemplo, você pode ler o Evangelho de Marcos tendo como foco a relação de Jesus com os discípulos. Mas você também pode ler o Evangelho de Marcos tendo como foco a relação de Jesus com os seus inimigos, a liderança religiosa de Israel. Você pode ler o Evangelho de Marcos tendo como foco a relação de Jesus com os judeus. E você pode ler o Evangelho de Marcos tendo como foco a relação de Jesus com os gentios, porque Marcos tem esta estratégia. Ele conta uma única história, mas ele faz isso abordando perspectivas diferentes. Da perspectiva da relação de Jesus com os discípulos, que é a perspectiva que mais nos interessa nesta manhã, toda a narrativa de Marcos se desenrola em torno de um tema exclusivo, que é o tema da revelação. Ou seja, se você for ler o Evangelho de Marcos essa semana, e ele é curtinho, você consegue ler muito rapidamente, da perspectiva da relação entre Jesus e os seus discípulos, o que você vai perceber é que Marcos pretende mostrar como paulatinamente Jesus Cristo foi dando-se a conhecer aos seus discípulos. Como é que ao longo da sua relação com os discípulos, Jesus foi se revelando a eles. E nesse sentido, os dois grandes blocos do Evangelho de Marcos respondem duas grandes perguntas. Talvez você esteja se perguntando, dois grandes blocos de Marcos, que blocos são esses, pastor? Geralmente os estudiosos, eles sempre dividem Marcos como tendo duas grandes divisões, do capítulo 1 até o 8, e depois do capítulo 9 até o capítulo de número 16. E na perspectiva da relação de Jesus com os discípulos, tratando do tema da revelação, você vai perceber que esses dois grandes blocos respondem separadamente a duas grandes perguntas. No primeiro grande bloco, Marcos está mostrando como é que Jesus dá a conhecer aos seus discípulos a sua identidade. Ou seja, a pergunta da primeira grande parte de Marcos é: quem é Jesus? E a partir do capítulo 9 até o verso 16, Marcos mostra como é que Jesus foi dando-se a conhecer aos seus discípulos, revelando aquilo que ele veio fazer, ou aquilo que Jesus Cristo veio realizar, qual é a sua missão. Então, qual é a sua identidade na primeira grande parte e qual é a sua missão na segunda grande parte. Se você estiver acompanhando de maneira perspicaz o meu discurso aqui nesta manhã, você já percebeu que nós estamos lidando com o texto que está exatamente na transição de um bloco para o outro. Nós estamos lidando aqui com o início do capítulo 9. E o que esse texto mostra para nós é como os discípulos começaram a receber as informações sobre o projeto de Jesus com uma audição extremamente seletiva. Dê uma olhada alguns versos antes, no capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 27 até o verso de número 30. E você vai perceber como é que Jesus
termina aqui a primeira grande revelação sobre a sua identidade e começa então a revelação sobre a sua missão. Em Marcos 28, ou 8, a partir do verso 27, nós temos aquele episódio em que Jesus chega para os discípulos e diz: e aí, quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos então dizem: olha, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é um dos profetas que veio. E aí Jesus então olha para eles e diz assim: essa é a pergunta da primeira grande parte. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro então, o mais precipitado dos apóstolos, diz correndo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Marcos mostra que a partir do verso 31, depois de ter ouvido esta grande declaração de Pedro sobre a sua identidade, Jesus começa então a responder a segunda pergunta para eles. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ok, agora que vocês já sabem quem eu sou, então deixe-me dizer o que é que eu vim fazer. E ele então começa a dizer a partir do verso 31 como é que ele haveria de cumprir o seu ministério, informando aos discípulos a necessidade do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Todas essas coisas estão ditas de alguma forma nesses versos iniciais da passagem, mas Pedro, de maneira corrida, interrompe Jesus e diz: olha, isso não vai acontecer com o senhor não. Percebe aqui como é que a audição seletiva já está funcionando? Jesus tinha falado de sofrimento, morte e ressurreição, mas Pedro não ouviu a terceira parte. Quando ele ouviu as duas primeiras, sofrimento e morte, ele impulsivamente já disse: olha, isso não vai acontecer com o senhor, eu tenho um atalho para a gente encontrar um caminho melhor para o exercício desse ministério. Marcos diz que Jesus dá uma bronca em Pedro. Jesus repreende a Pedro, não entra na dele, e aí prega então um sermão no qual ele diz algumas coisas ainda mais assustadoras a partir do verso 34 até o capítulo 9, verso 1. Porque o que ele vai dizer é que o sofrimento e a morte que Pedro tanto temia que haveria de acontecer com ele, na verdade deveria acontecer com todo mundo que haveria de seguir a Jesus Cristo. Ele então amplia o significado do seu sofrimento, da sua morte, e diz: olha, você estava preocupado se eu ia ter que passar por todas essas coisas, então deixa eu dizer algumas coisas a você. Na verdade, todo mundo que quiser vir após mim precisa matar a si mesmo. É preciso ter uma morte pessoal se você deseja seguir até mim ou seguir após mim. Irmãos, prestem atenção. A questão chave aqui, para a qual eu gostaria que você estivesse atento nessa manhã, é que depois da confissão de Pedro, a conversa de Jesus começa a tomar um rumo meio inesperado para os seus discípulos. Porque eles haviam nutrido uma expectativa a respeito do Messias. Eles aguardavam um líder vitorioso que haveria de desbancar o Império Romano, estabelecer, quem sabe, o seu trono e as 12 cadeiras laterais onde eles se assentariam para reinar juntos com o Messias. E de repente, depois que eles chegam à conclusão: sim, este é o Messias começa a falar de um negócio de sofrimento, morte, ressurreição. A conversa começa a tomar um rumo diferente daquele que era esperado pelos discípulos. O que acontece é que o projeto de Jesus, de alguma forma, entra em choque com o projeto dos discípulos nessa ocasião. E porque eles estavam extremamente comprometidos com o seu projeto, porque eles amavam demasiadamente o projeto deles, ao invés de ouvir a Jesus, eles começaram a falar. Literalmente, se depois você ler o Evangelho de Marcos a partir desta passagem, você vai perceber que nesses capítulos 8 e 9, há uma grande tentativa dos discípulos de ganharem no grito, literalmente, de fazer com que o seu projeto seja estabelecido na marra, à força, à parte do projeto de Jesus Cristo, ao invés de se submeterem ao projeto de Deus. Jesus, então, misericordioso como sempre, prepara uma ocasião especial para os seus discípulos, na qual eles serão mais uma vez expostos à identidade real de Jesus, à dureza do seu próprio coração
e a grandiosidade da misericórdia de Deus que lhes recebe apesar de tudo. É isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Como é que este episódio da transfiguração revela a identidade real de Jesus, a dureza do coração dos discípulos e a grande misericórdia de Deus que recebe pecadores de coração endurecido, apesar da dureza do seu coração. Então vamos em frente e vamos verificar como é que a identidade de Jesus, em primeiro lugar, é revelada nesta passagem. Eu disse a vocês que o último sermão pregado por Jesus havia sido um sermão um pouco difícil, havia sido um sermão um pouco duro. Mas eu li o primeiro verso do capítulo 9 para que você perceba que, embora ele tenha sido duro, ele terminou com uma promessa. Ele terminou com uma promessa animadora. Jesus Cristo diz a partir do verso 1: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vejam, é óbvio que os discípulos precisavam ser corrigidos na concepção que eles tinham de reino de Deus. Eles esperavam uma manifestação política naquele momento. Mas o que Jesus Cristo diz para eles é que aqueles que estavam ali ouvindo-o falar não passariam pela morte antes que vissem ter chegado com poder e glória o reino de Deus. E talvez a nossa pergunta seja: quando é que esta profecia se cumpriu? Eu creio, irmãos, que essa profecia de Jesus se cumpriu primariamente naquilo que aconteceu em Jerusalém, nos eventos relativos à sua morte e à sua ressurreição. O que é que haveria de confirmar de maneira definitiva aquilo que os discípulos haveriam afirmado acerca de Jesus Cristo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo que haveria de acontecer em Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Mas deixe dizer a vocês, eu não creio que nós estaremos errados se nós dissermos que esta profecia se cumpriu antecipadamente, pelo menos em parte, para Pedro, Tiago e João, 6 dias depois dela ter sido pronunciada. Para usar uma linguagem figurada, eu poderia dizer que o show ainda estava para acontecer. Mas 3 espectadores puderam ver o ensaio por entre a beira da fresta. O show haveria de acontecer em Jerusalém, através da morte e da ressurreição de Jesus. Mas no monte, 6 dias depois desta profecia, ele dá a oportunidade para 3 dos seus discípulos enxergarem por entre as beiras da fresta, ou pelas frestas da cortina, o ensaio da sua realização. Tudo aconteceu em um monte, diz o texto, numa ocasião aparentemente comum, quando Jesus subiu na companhia do seu grupo mais próximo de discípulos para orar. Como é que eu sei disso? O registro de Lucas diz. Marcos não diz que esse era o objetivo de Jesus naquela ocasião, mas Lucas diz isso de maneira muito clara. Irmão, se você se lembrar da narrativa dos evangelhos, você vai perceber que Jesus fez isso muitas outras vezes. Várias vezes Jesus chamou um grupo pequeno de apóstolos para, na companhia deles, orar em um monte. E na grande maioria delas, o monte está identificado pelos evangelistas. Eles dizem, olha, foi no Monte das Oliveiras que isto aconteceu. Um detalhe significativo, na minha opinião, desta narrativa de Marcos e dos outros evangelhos sinóticos é que, embora ela esteja presente nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles dizem que monte este fato aconteceu. E eu fico me perguntando, por quê? Talvez porque Deus conhece a nossa tendência ao misticismo pagão. Ele sabe que, mesmo não sabendo onde é que este evento aconteceu, várias peregrinações místicas acontecem para Israel, ano após ano, a fim de receber alguma bênção especial de Deus. Eu fico imaginando, se nós soubéssemos onde foi que esse evento da transfiguração aconteceu, se nós não teríamos caravanas e caravanas, ano após ano, saindo para conhecer e desfrutar, quem sabe, de alguma coisa parecida do que aconteceu no Monte da Transfiguração.
Talvez Deus não tenha permitido que nós soubéssemos exatamente onde isto aconteceu, porque Ele não queria que o nosso foco se desviasse daquilo que importa. E o que é que importa? Deus esteve entre nós. Deus falou conosco. E a nós cabe ouvi-lo. Seja no Monte da Transfiguração, seja no culto público no domingo pela manhã, seja no conforto de nossa casa, quando nós ouvimos a palavra do nosso Senhor. Isso é o que importa. E os discípulos já deveriam saber disso. Se eles estavam tendo alguma dificuldade de ouvir a Jesus, não era por falta de revelação da identidade dele. Talvez você esteja se perguntando assim, por que os discípulos estavam com tanta dificuldade de ouvi-lo? Será que eles não sabiam quem ele é? Bem, isso é óbvio que não é, porque Pedro havia dito momentos antes que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles já tinham revelação suficiente anterior para saber quem é Jesus Cristo. Se você ler depois o Evangelho de Marcos, você vai perceber que a essa altura da caminhada com Jesus, os discípulos tinham visto pelo menos um paralítico ser curado, 2 vezes o mar se acalmar, 2 vezes uma multidão ser alimentada com a miséria de pães e peixes, um surdo gago falar e ouvir, um cego começar a ver, um endemoniado ser libertado e uma menina ser ressuscitada. Pelo menos essas coisas os discípulos já tinham visto acontecer diante dos olhos deles naquela ocasião. Portanto, eles não precisavam de outra revelação. Definitivamente, Jesus não precisava oferecer nenhum outro tipo de revelação para os discípulos a fim de que eles pudessem crê-lo naquela ocasião. Mas o que me impressiona é a misericórdia de Jesus. E apesar de já ter dado inúmeras manifestações da sua identidade aos seus discípulos, quando ele vê os seus discípulos desenvolvendo uma audição seletiva, ele diz, deixa eu mostrar de novo para vocês quem eu sou. E deixa eu mostrar agora de um jeito um pouco mais forte, um pouco mais especial, de forma que as palavras sequer podem descrever. A palavra escolhida pela nossa tradução para descrever aquilo que aconteceu no monte naquele dia é a palavra transfiguração. Literalmente, transfiguração significa mudança de figura. Houve uma mudança de imagem. É assim que os evangelhos relatam aquilo que aconteceu. Eles são bem genéricos. A imagem de Jesus mudou naquele dia. Essa palavra traduz o termo grego que é metamorfo. De onde vem a nossa palavra? Metamorfose. Foi essa palavra que os discípulos escolheram para dizer o que aconteceu com Jesus Cristo naquele dia diante dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Houve uma metamorfose. Foi literalmente esta palavra que os discípulos ou escolheram. Mas eles sabiam que uma palavra era insuficiente. Por isso, todos eles que narraram esse fato, eles recorreram a ilustrações para tentar dizer exatamente o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, Mateus escreve que o rosto de Jesus resplandecia como o sol e que as roupas de Jesus ficaram brancas como a luz. Ou seja, Mateus diz que de alguma forma inexplicável, Jesus foi envolvido por uma luminosidade ofuscante naquele dia. As pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto porque ele era como o sol. As roupas dele eram brancas como a luz. Lucas usa também a figura da roupa e diz, olha, as roupas dele resplandeciam de brancura. E Marcos, que é o mais popular de todos os evangelhos, diz aí no texto que nós lemos que as roupas dele ficaram tão brancas que sabão em pó, alvejante e lavandeiro nenhum teria condição de deixar daquele jeito. É isso que ele diz. Você poderia usar a quantidade de sabão em pó que você quisesse. Você podia usar a quantidade de alvejante que você quisesse. Você jamais conseguiria deixar as roupas do jeito que as roupas de Jesus ficaram naquela ocasião. Houve um milagre.
De alguma forma, a divindade de Jesus foi mostrada para os discípulos naquela ocasião de uma maneira que ela não foi mostrada em nenhuma outra ocasião antes da sua ressurreição. E completando a descrição da cena, Marcos diz que Jesus, transfigurado, coberto por essa luminosidade ofuscante, recebe dois visitantes, Moisés e Elias, que são apresentados aqui de forma singela, conversando com Jesus com a naturalidade de quem já não tinha mais os resquícios das trevas deste mundo. Foi isso que aconteceu. Jesus foi de alguma forma visto de maneira diferente pelos discípulos, numa relação com dois momentos da história da redenção, sobre o qual nós vamos falar mais a pouco. Irmãos, é impossível descrever com exatidão aquilo que aconteceu naquele dia. Tudo que nós podemos dizer é que Jesus levantou o véu e ele permitiu que a luz da sua divindade fosse vista por 3 dos seus discípulos da forma mais resplandecente como ela pôde ser vista do início do seu ministério até a sua ressurreição. Quando Jesus vê os seus discípulos cultivando uma audição seletiva, o que é que Jesus faz? Ele se mostra mais uma vez. Ele se revela mais uma vez, por uma razão simples, porque é isso que nós precisamos quando nós começamos a desenvolver uma audição seletiva na nossa relação com Jesus Cristo, é lembrar-nos quem Ele é. É considerarmos a sua identidade. Porque, em geral, quando nós começamos a desenvolver uma audição seletiva em relação a Jesus, é porque nós estamos começando a achar que nós somos semelhantes a Ele, que Ele é um nosso igual. Então Jesus chama os discípulos que estão ouvindo parcialmente aquilo que Ele diz, e diz a eles assim: deixa eu mostrar mais uma vez para vocês com quem vocês estão lidando. E levanta então um pouco do véu, para que eles vejam por trás do véu a majestade de Jesus Cristo. A pergunta é: como é que os discípulos reagiram a esta manifestação da divindade de Jesus Cristo? Se você der uma olhada no texto, você vai perceber que aquilo que Jesus faz mais uma vez, só traz à tona mais uma vez a dureza do coração dos discípulos. Irmãos, existem algumas coisas que me impressionam na leitura do Evangelho de Marcos. Já tem algum tempo que eu estou expondo o Evangelho de Marcos na minha igreja. E há algumas coisas que são para mim impressionantes. Uma delas é a honestidade com que Pedro é apresentado neste evangelho. É algo impressionante, principalmente se nós considerarmos que, segundo a tradição, foi Pedro a testemunha ocular por trás do evangelho de Marcos. Ou seja, o relato aqui você está recebendo daquele jovem, João Marcos, que... Lembra aquele indivíduo que foi um problema na viagem missionária entre Paulo e Barnabé? Esse é o que tudo indica, o João Marcos, que está escrevendo este evangelho. E ao que tudo indica, ele recebeu a narrativa dos fatos do evangelho por boca de Pedro. O que é impressionante para mim é que Pedro não manipula as informações a seu respeito nesta ocasião. Porque se fosse eu, confesso a vocês, eu teria manipulado. E olha, vou dizer que há um jeito até bem tranquilo de fazer isso. Por exemplo, João, quando ele escreve o seu evangelho, é verdade que ele usa uma expressão para se referir a si que é positiva e não negativa. Ele se chama de o discípulo amado. Ele não usa o seu nome. Ou seja, existiriam estratégias literárias para você se esconder por trás de algum lugar. Mas o que mais me chama a atenção é que Marcos não faz isso com Pedro. Ele apresenta o Pedro como nós. E numa dessas ocasiões, enquanto eu estudava para pregar no Evangelho de Marcos, eu disse a mim mesmo: se um dia eu encontrar esse camarada, Pedro,
eu vou olhar para ele e dizer assim, cara, obrigado por me deixar saber exatamente como você era. Porque ele era igualzinho a nós. Um chute de Pelé e um chute de Geraldão. Ele tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha acabado de fazer aquilo que Jesus Cristo elogiou nele. Mas agora, quando ele está no monte, diante daquela cena de Jesus Cristo revelando a sua identidade, na companhia de Moisés e Elias, diz o texto que Pedro tomou a palavra. Pedro tomou a palavra. E se você for para os outros evangelhos, Mateus e Lucas, você vai perceber que eles descrevem este fato, mas eles descrevem com maior cuidado do que Marcos descreve aqui. Eles dizem, Pedro falou, ou Pedro disse. Mas Marcos não diz Pedro falou, Pedro disse, Marcos diz, Pedro tomou a palavra. Ao invés de ouvir a Jesus Cristo, ao invés de ouvir a conversa que Jesus estava tendo com Elias e Moisés, Pedro queria falar. Você é semelhante a Pedro? Eu às vezes sou semelhante a Pedro. Ao invés de ouvir a voz de Deus, o que eu quero é falar. E quando Pedro tomou a palavra, ele fez uma intervenção que é composta basicamente de 2 atos. O primeiro ato da intervenção de Pedro é uma expressão de deleite. Ele disse, mestre, bom é estarmos aqui. Se tivesse o cântico, ele tinha cantado, né? Vamos cantar, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Se o cântico existisse, ele teria cantado naquela ocasião. Ele revela o deleite daquele momento. Mas Pedro faz, depois de revelar o deleite, uma proposta. Ele diz, mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés e outra será para Elias. Pensa numa expressão difícil de interpretar. Reverendo Jailson tem um curso de interpretação bíblica, não é verdade? Eu acompanho lá que de vez em quando ele treina pessoas para interpretar a Bíblia. Aqui está uma passagem difícil de interpretação. Pense numa interpretação difícil. E se você for aos comentários bíblicos, você vai perceber que essa expressão, essa proposta de Pedro, ela é interpretada de maneira muito diferente. Por exemplo, existem alguns estudiosos que interpretam essa proposta de Pedro de modo positivo, como se Pedro tivesse aqui compreendido o significado daquele momento e quisesse então cristalizar no tempo e no espaço aquilo que estava acontecendo. Alguns estudiosos dizem que quando Pedro fez essa proposta, o que ele estava querendo era dizer, Senhor, isso aqui está tão bom que podia não acabar. Vamos fazer 3 tendas aqui para a gente cristalizar esse momento no tempo e na história. Outros estudiosos, na contramão dos primeiros, numa interpretação mais teológica, interpretam essa proposta de Pedro de modo negativo. Por 2 razões. Ou por entenderem que a sugestão de 3 tendas revela que Pedro não havia entendido a superioridade de Cristo em relação à lei e os profetas, que eram simbolizados por Moisés e por Elias. Então, quando Pedro disse, olha, vamos fazer 3 tendas, uma igual para o Senhor, uma igual para Moisés, uma igual para Elias, Pedro não havia entendido que Cristo não era igual à lei e os profetas, ele era superior, ele estava igualando de alguma forma aquelas figuras, até porque na tradição judaica, tenda não é apenas um lugar para morar. Pensa no tabernáculo. Tenda na tradição judaica tem a ver com o lugar do encontro com Deus, o lugar de onde a voz de Deus procede. A tenda do tabernáculo é o lugar onde se vai para ouvir a voz do Senhor. Então alguns estudiosos estão dizendo, olha, Pedro está aqui fazendo uma coisa ruim. Ele não está reconhecendo a superioridade de Jesus Cristo. Ou então, por entenderem que Pedro está propondo aqui mais uma tentativa de fuga do caminho de sofrimento e morte que ele tanto queria fugir.
Lembra quando Jesus Cristo disse embaixo do monte, vai ter sofrimento, vai ter morte? Pedro disse, opa, vamos fugir desse negócio de alguma forma. Sobre o que Jesus estava conversando com Moisés e Elias? Marcos não nos diz. Mas se você for a Lucas, no capítulo 9, versos 30 a 31, você vai ler o seguinte: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam sobre o quê? Da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Sobre o que Jesus estava conversando então com Moisés e Elias? Sobre os eventos futuros a respeito do seu ministério, sobre a morte de Jesus Cristo, sobre o sofrimento de Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E alguns estudiosos então dizem, quando Pedro diz assim, vão fazer 3 tendas, o que ele está dizendo é, melhor não descer então. É melhor ficar aqui em cima, porque se a gente for lá para baixo, essas coisas vão acontecer de novo. Então é extremamente difícil interpretar essa proposta de Pedro. Alguns dizem, Pedro fez uma coisa muito boa. Ele estava percebendo a sublimidade daquele momento. Outros dizem, não, essa proposta de Pedro é negativa, ela é motivada ou pelo medo ou pela falta de compreensão da superioridade de Jesus Cristo. E eu tenho que interpretar ela hoje, né? Essa é a minha tarefa. Irmãos, é bem provável que a fala de Pedro nessa ocasião tenha um pouco de tudo isso. Tudo isso. É possível que ela tenha um pouco de admiração com aquilo que estava acontecendo. É possível que ela tenha um pouco de confusão de entender o momento histórico da redenção no qual ele estava vivendo. É possível que ela tenha um pouco de medo, e é possível que tenha até algumas coisas que nós não conseguimos discernir neste momento pelo texto que temos em mãos. Mas o que me chama a atenção é que quando Marcos informa a razão pela qual Pedro disse o que disse, ele não apela para nenhuma dessas razões que nós encontramos costumeiramente nos comentários, mas para a maldita precipitação que insiste em acompanhar a audição seletiva. Olha o que diz o verso de número 6. Marcos diz, então Pedro, verso 5, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, e deixa o texto falar agora. Pois não sabia o que dizer, porque eles estavam todos aterrados. Por que Pedro fez a proposta? Segundo Marcos, porque ele não sabia o que dizer. Marcos nos remete de volta ao problema. Irmãos, existe um dito de sabedoria popular que diz que quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa que podemos fazer é não fazer nada. Há um dito popular que diz isso. E talvez nós possamos cristianizar um pouco esse dito, dizendo que quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer é ouvir a quem sabe. Não é? Essa é a maneira correta, talvez, de agir quando nós não sabemos o que fazer. Mas o que eu quero que você perceba é que não foi assim que Pedro e os discípulos agiram naquela ocasião. Eles queriam falar. Mesmo quando eles não tinham nada a dizer, ao invés de abrir os ouvidos para escutar aquilo que Deus tem a dizer a eles, eles querem falar. Eles abrem os lábios mais uma vez. E nós não somos diferentes, nós também somos assim. Quando o nosso projeto de vida exerce primazia sobre o projeto de Deus, nós lutamos para que ele seja estabelecido a todo custo. Mesmo quando nós não temos tanta certeza dos caminhos, dos destinos que aos quais o nosso projeto nos levará, quando nós estamos apegados aos nossos projetos pessoais, ao invés de ouvir a voz de Deus, nós queremos colocá-lo em prática. Então Jesus tinha permitido aos discípulos ver a sua divindade de uma forma toda especial. Mas o problema continuava lá. Os discípulos continuavam tardios para ouvir e prontos para falar. Então vem o grande finale.
E depois de sermos confrontados com a divindade de Jesus, depois de sermos confrontados com a dureza do coração dos discípulos, que quer fazer o seu projeto de vida se estabelecer à parte do projeto de Jesus Cristo, nós somos confrontados com a eterna misericórdia de Deus, que recebe pecadores cujo coração está endurecido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A essa altura da narrativa, só do sermão de hoje, qual é a sua sensação para com os discípulos? Eu tenho lido o Evangelho de Marcos com alguma profundidade há algum tempo. E posso dizer a vocês, não poucas vezes, quando eu li esta passagem, eu já estava profundamente cansado dos discípulos. Cansado. Sabe por quê? Porque já é meio estranho um grupo de pessoas ter dificuldade de ouvir a Jesus, tendo visto todos os milagres que os discípulos viram antes dessa ocasião. Mas o que dizer quando essa dificuldade permanece depois da transfiguração? Jesus chama os três para o monte, diz assim: vocês estão com dificuldade de me ouvir? Então deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. E mostra para eles quem ele é. O que você espera? Você espera que eles ouçam a Jesus. Mas não é isso que eles fazem. Se você tem um mínimo de senso de justiça, você olha para essa passagem e diz assim: é simplesmente indesculpável dar uma de falastrão, ao invés de ouvir, ou ao invés de dar uma de ouvinte humilde, depois de ter visto a divindade de Jesus Cristo de modo tão nítido, de modo tão claro naquela ocasião. E deixa eu dizer uma coisa a você. Se é isso que você está pensando, você está certo. Isto é verdade. De fato, irmãos, o pecado do endurecimento é um pecado grave demais. E não é à toa que o nosso senso de justiça se levanta contra os discípulos nessa ocasião. Sabe por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque às vezes nós temos a impressão de que o nosso senso de justiça é sempre um problema, mas isso não é verdade. Não é verdade quando nós acusamos o pecado na vida de outras pessoas. Olhar para os discípulos nessa ocasião e dizer assim: o que eles fizeram foi muito feio. Olhar para um ato de pecaminosidade de alguém e dizer assim: olha, isso é um pecado. Não é algo problemático em si. O nosso senso de justiça não é sempre ruim. Quando é que o nosso senso de justiça se torna ruim? Quando nós olhamos para o pecado dos outros sem perceber que o grave pecado dos outros é muitas vezes o nosso próprio pecado. Então, se você olhou para essa situação dos discípulos e disse assim: ih, que feio, parabéns, o seu senso de justiça está bom. Agora, se você tiver olhado para o pecado dos discípulos e tiver dito assim: ih, que feio, eu não faria isso, então o seu senso de justiça está com problema. Porque, meus irmãos, não poucas vezes, o projeto de Deus contraria o nosso próprio projeto pessoal. Não poucas vezes a vontade revelada de Deus frustra as nossas expectativas, como o projeto de Jesus e a vontade de Jesus frustrava as expectativas dos discípulos naquela ocasião. E muitas vezes, não poucas, em circunstâncias como essas, apesar das inúmeras manifestações da bondade de Deus para conosco, ao invés de ouvi-lo, nós agimos com os lábios apressados como quem tenta ganhar no grito. Às vezes eu chego em casa, cansado depois de um dia de trabalho, e o meu projeto é descansar. Esse é o meu projeto. Eu já vou para casa pensando assim: hoje tem jogo do Flamengo na Libertadores. Quer dizer, tinha até semana passada. Hoje tem jogo do Flamengo na Libertadores. Eu vou chegar em casa, os meninos vão dormir às 8 horas, eu vou botar uma pipoca para estourar, eu vou colocar do meu lado
uma garrafa de Coca-Cola. E o projeto de vida desta noite é o projeto do descanso. E aí eu entro em casa, a Lenice olha para mim e fala assim, tem 2 lâmpadas queimadas que você precisa trocar. Viu? Precisa ir ao mercado, senão os meninos não têm lanche para amanhã cedo. É preciso sair. O projeto de Deus naquele momento é que eu seja marido e pai. E não poucas vezes eu discuto com Deus e digo, será que eu não tenho o direito de descansar nem um dia sequer? O projeto de Deus frustra o meu projeto. E ao invés de eu receber a voz de Deus dizendo, é isso que o Senhor quer de mim? Então deixe-me ser o que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero brigar com Ele, eu quero falar, eu quero discutir, mas eu já fiz isso ontem, mas eu já troquei lâmpada semana passada, mas eu já comprei lanche essa semana, se você, a culpa é sua que não cuidou desse negócio para que os lanches estivessem aqui e os meninos pudessem ter lanche para levar para a escola amanhã cedo. Eu não sou nem um pouquinho diferente dos discípulos. Outras vezes, eu nutro a expectativa de ser reconhecido como um bom pai através do desempenho escolar dos meus filhos. Essa é a minha expectativa. Eu trabalho em casa, eu faço os exercícios com ele, eu faço as tarefas com eles. E o que eu quero é que eles cheguem com o boletim, nota 9, nota 9,5, nota 10. Esse é o meu projeto. Porque no fundo, muito mais interessado do que na educação dos meus filhos, eu estou interessado em ser reconhecido como alguém que faz a coisa certa na relação com eles. Mas o projeto de Deus é diferente. Às vezes o projeto de Deus é me aproximar dos meus filhos através de um enfrentamento de uma crise escolar. E então Deus permite que chegue em casa o boletim com notas vermelhas, porque esse não é o projeto de Deus para mim naquele momento. O projeto de Deus é me aproximar do meu filho através da tratativa daquela questão. E eu não sou pronto a receber a voz de Deus, a receber o projeto de Deus, a dar ouvidos ao desejo de Deus, como eu deveria ser. Então, quando eu olho para esta passagem, eu fico cansado dos discípulos. Eu digo, como é que esses homens, depois de terem recebido tamanha revelação da divindade de Jesus Cristo, ainda têm capacidade de deixar de ouvir a Jesus? Mas eu não posso fazer isso sem olhar para mim mesmo e me lembrar que eu estou vivendo depois de acontecimentos que esses homens não viram. Eu estou vivendo depois da cruz. Eu estou vivendo depois da ressurreição. Eu já tive visão clara, pragmática, prática, do amor de Deus manifesto por mim na cruz do Calvário. Eles não tinham visto isso ainda. Eles aguardavam isso, mas eles não tinham visto isso ainda. Eu já vi. Você já viu, mas ainda assim, nós temos a mesma dificuldade de dar ouvidos à voz de Jesus Cristo, quando os projetos de Jesus frustram os nossos projetos. O que eu gostaria que você soubesse, quando o seu senso de justiça se levantar nesta manhã, é que endurecimento, rebeldia, idolatria, todos esses foram pecados dos discípulos, mas eles são nossos pecados também. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Vista de alguma forma nesta passagem, é que inclusive esses pecados graves, o da rebeldia, o da idolatria, o do endurecimento, Deus depositou na conta do seu Filho, para que nós pudéssemos ser tratados com a mesma misericórdia com que aqueles 3 discípulos foram tratados naquela ocasião. O texto diz que depois da intervenção desastrosa de Pedro, tomando a palavra, falando o que não deveria falar, sem saber o que dizer, o texto diz que veio uma nuvem e os envolveu. Isso lembra alguma coisa a você? O pano de fundo do Evangelho de Marcos é o Antigo Testamento. E nuvem no Antigo Testamento é o símbolo da presença de Deus com o seu povo.
usando uma linguagem figurada, o que aconteceu naquele dia, depois da manifestação do coração duro dos discípulos, é que Deus lhes deu um abraço. Veio uma nuvem e lhes envolveu. Deus lhes convidou à comunhão e demonstrou a sua disposição de ensinar-lhes mais uma vez, porque como nós lemos no texto do Antigo Testamento, a sua misericórdia dura para sempre. Eles tinham dificuldade de ouvir, Jesus ensinou. Jesus ensinou, eles não aprenderam, tiveram dificuldade de ouvir de novo. Talvez a maioria de nós dissesse, agora não dá mais não. Vou ensinar mais não, vai embora. Já teve um limite. Até aqui andei com você, agora não ando mais. Deus dá um abraço neles de novo. E diz assim, vem cá perto de mim. Deixa eu ensinar para vocês mais uma vez aquilo que eu já ensinei antes. E então diz o texto que a voz de Deus é ouvida. A voz de Deus Pai. Da nuvem, uma voz é ouvida. Que diz, este é o meu filho amado. A ele ouvi. O que o Deus Pai fez quando falou naquela ocasião? Primeiro, ele fez a mesma coisa que o Deus Filho havia feito. Confirmar a sua identidade. Ele disse, deixa eu dizer para vocês, quem é esse que está andando com vocês? Este é o meu filho amado. E o que acontece aqui é uma identificação de uma vez por todas do projeto de Jesus com o projeto de Deus. Lembra? Os discípulos achavam que o projeto de Deus para o Messias era o estabelecimento do reino político. Jesus vem e diz, olha, eu sou o Messias, só que o meu projeto é um pouquinho diferente desse. O problema é um choque de projeto. Aí Deus vem e diz assim, este é o meu filho amado. O que ele está dizendo? Não há diferença entre o projeto de Jesus e o meu projeto. O projeto de Jesus é o projeto de Deus. Então, de alguma forma, Deus identifica o projeto de Jesus com o projeto dele. E Deus exige, finalmente, dos discípulos, pela sua própria voz, a obediência requerida ao seu filho. Ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, o texto se encerra no verso de número 8, de forma extremamente abrupta. O texto diz aí, que de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Eu confesso a vocês que durante muito tempo eu fiquei incomodado com a maneira abrupta com que esse texto se encerra. Eu esperava, assim, um encerramento um pouco mais dramático. Talvez algumas palavras um pouco mais chamativas que pudessem chamar a nossa atenção para aquilo que se requer de nós diante dessa ordem do Senhor Jesus Cristo. Até que eu descobri que talvez a maneira abrupta como o texto termina, se vista junto dos desafios posteriores que os discípulos enfrentarão para ouvir Jesus logo depois que desce do monte, é a maneira mais impactante com a qual o texto poderia terminar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no monte os discípulos estavam no culto. E no culto é fácil ouvir a Jesus. No culto, tomados pela luz de Cristo que adentra esse mundo em trevas, na companhia dos nossos irmãos, é fácil ouvir a voz de Jesus Cristo. Mas tem hora que o culto acaba. E a gente tem que voltar para a vida. É isso que o verso 8 está fazendo aqui. Dizendo assim, ó, acabou o culto, acabou o culto. E agora é hora de voltar para a vida. Para na vida. Vivendo no meio de um mundo em que jazem trevas, no qual há inúmeras vozes requerendo a nossa atenção, procurando conquistar o nosso coração.
no mundo é que nós devemos ouvir a voz de Jesus Cristo, tal qual orientada pelo Senhor nessa ocasião. Quando você chegar em casa hoje à tarde, continue lendo o texto no capítulo 9. E você vai perceber que logo depois que os discípulos colocaram os pés debaixo do monte, eles encontram um monte de desafios para saber se eles iam ouvir a Jesus. O primeiro está no verso 9. Jesus já pede coisa difícil de novo. Jesus fala assim, olha, não conta para ninguém aquilo que aconteceu lá. E eu fico imaginando Pedro, Tiago e João chegando para os outros 9, e aí Mateus perguntando assim, e aí, como é que foi lá em cima? O que aconteceu? E a ordem de Jesus era, não falem para ninguém. Vai ouvir ou não vai ouvir? Depois, no verso 10 a 13, o medo toma conta do coração de novo. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim, ô Jesus, não tem uma história lá no Antigo Testamento de que Elias tinha que vir, aí logo que Elias viesse, assim, aí o Filho do Homem viria e tal. Então, não é agora. O medo toma conta do coração de novo. Vai ouvir ou não vai ouvir? No verso 14, está a voz do legalismo religioso. Na figura dos saduceus, questionando os 9 por uma razão. Depois leia lá no texto, quando você chegar em casa. E no verso 17, você vai encontrar a voz de Satanás, através da possessão de um jovem menino, mostrando que, embora eles tivessem tido um tempo de contemplação da luz no monte, era vivendo num mundo que jaz em trevas, que eles deveriam cumprir o desafio de ouvir a Jesus Cristo. Mas agora eles tinham um trunfo. Isso que aconteceu com eles acontece conosco também. O culto vai acabar daqui a pouco. Eu espero que você não tenha desanimado de ficar na escola dominical, que você permaneça conosco daqui a pouco. Mas daqui a pouco, depois de almoçar, nós vamos embora. E nós vamos enfrentar o mundo de novo. E diante de nós estará o desafio de dar ouvidos ao nosso próprio projeto ou ao projeto de Jesus Cristo. Agora os discípulos, descendo do monte, tinham um trunfo para a batalha. O aprendizado de que a audição seletiva, preste atenção porque aqui está a lição central desta manhã. A audição seletiva tem a ver com um choque de projetos. E entre o nosso projeto e o projeto de Jesus, o dele deve ter a primazia, porque o projeto de Jesus é o projeto de Deus. Todas as vezes que você estiver experimentando audição seletiva, saiba, o problema não está aqui, ó. O problema está aqui, ó. É que eu estou querendo fazer com que o meu projeto se estabeleça diante do projeto de Jesus Cristo. E o que você aprendeu nesta manhã é que o projeto de Jesus Cristo deve ter a primazia sobre o seu projeto, porque o projeto de Jesus Cristo é o projeto de Deus. Creia nisso e ouça a Jesus Cristo. Mesmo quando aquilo que Jesus Cristo disser para você for algo difícil, ouça a Jesus Cristo. Se o que Jesus Cristo disser para você frustrar as suas expectativas, ouça a Jesus Cristo. E ainda que aquilo que Jesus Cristo diga para você fira a sua sensibilidade, questione o seu conhecimento, coloque em xeque a sua tradição, ouça a Jesus Cristo. Porque quando a voz de Jesus é ouvida, a transformação e vida, apesar do tempo e do lugar. Há uma poesia do meu amigo Carlos Sider, que eu gosto bastante, e com a qual eu gostaria de encerrar a mensagem desta manhã. Ela diz assim: queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje sei. Eu queria estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz e ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria, mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, eu te conheço.
E ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Que Deus nos ajude a ouvir a voz que transforma o nosso coração. Amém.